Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 10 da seção 14.4 do livro do Stuart. Pede para a gente desenhar o gráfico de f e de seu plano tangente no ponto dado. Pediu para a gente utilizar um sistema de computação algébrica para calcular tanto as derivadas parciais quanto para traçar os gráficos da função e seu plano tangente. Depois pediu para a gente dar um zoom para poder mostrar que o plano tangente ele aproxima, nesse caso para essa função aqui da questão 10, ele aproxima essa função na vizinhança desse ponto dado. Então é uma função onde as derivadas parciais que a gente vai precisar para calcular o plano tangente, as derivadas dão um pouco grande, então por isso ele pediu para utilizar um computador para calcular. A gente vai utilizar o MATLAB e depois a gente vai utilizar o GeoGebra para poder desenhar, ok? Então vamos lá. Bom, aqui no MATLAB eu deixei preparado o programa, escrevi minha função f de xy, dado pela exponencial de menos xy dividido por 10 vezes a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y mais a raiz quadrada de x vezes y. Vou precisar da derivada parcial em relação a x e vou precisar da derivada parcial em relação a y e depois a gente vai aplicar no ponto, ok? Então vamos executar. Aqui a gente vai pedir a derivada parcial em relação a x, então vou colocar aqui de uma forma já mais bonitinha. Vou pedir que ele calcule a derivada parcial em relação a x no ponto xy. Então vai te dar essa expressão, exponencial de menos xy sobre 10, que multiplica y dividido por 2 raiz quadrada de xy, mais 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de x, fechou parênteses, menos y vezes a exponencial de menos xy sobre 10, todo mundo que multiplica a raiz quadrada de xy mais a raiz de x mais a raiz de y, todo mundo dividido por 10. Agora o que eu vou fazer? Vou calcular a derivada parcial também no ponto y. Vai mudar alguma coisa ali, não muito, né? Ou seja, o que mudou aqui? No lugar desse y aqui ficou um x, ok? No lugar desse y aqui ficou um x, tá vendo? E só. Agora eu vou calcular no ponto que eu preciso, no ponto 1, 1. Então a derivada parcial, primeiro a x, acho que vai dar a mesma coisa. Deu 7, que multiplica e elevado a menos 0,1 dividido por 10. E no y, a derivada de y aplicada no ponto, também deve dar isso, deu a mesma coisa. Então a gente vai pegar esses valores aqui, vamos escrever esses valores aqui na nossa mesa, olha para vocês verem. O que aconteceu? Eu só copiei os valores que o MATLAB forneceu, eu copiei esses valores aqui na nossa mesa. Então aqui a nossa função original era essa, tá vendo? O ponto era esse, aqui é a equação geral do plano, tá vendo? Aqui as derivadas parciais que a gente obteve lá no MATLAB, ok? Em relação a x, em relação a y, apliquei no ponto 1, deu exatamente esse número, ok? Então a equação do plano, substituindo aqui z menos o z0 é a imagem do x0, y0, que é esse ponto aqui, 1. Então aqui vai ficar 0,6334, que multiplica x menos 1, mais 0,6334, que multiplica y menos 1. Essa é a equação do plano. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora lá no GeoGebra desenhar a equação desse plano juntamente com a equação dessa função, essa superfície aqui, na verdade, né? E a gente vai dar um zoom na vizinhança desse ponto para ver o que acontece, beleza? Igual pede a questão. Bom, aqui no GeoGebra, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com a função, a minha função é z igual a exponencial. Exponencial de quem? Exponencial de menos xy dividido por 10,
Isso aqui multiplicado por quem? Multiplicado por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y mais raiz quadrada de xy. Então, essa aqui é meu gráfico, ou seja, minha função, ok? Minha função é dada por isso. Agora eu vou desenhar o plano tangente. Então, essa aqui é a minha superfície, tá vendo? Vou desenhar meu plano tangente. Meu plano tangente era z menos, então eu vou colocar o 3 que multiplica e elevado a menos 0,1 do outro lado. Então, 3 vezes exponencial de quem? Menos 0,1. Mais as derivadas parciais aplicadas no ponto, 0,6334, que multiplica x menos 1, mais a outra deu igual também, 6334, que multiplica y menos 1. Pronto, essa aqui é a equação do plano tangente. Vamos dar uma melhorada nele aqui, vamos colocar ele azul. Então, esse aqui é o plano tangente. Ah, tá, vamos colocar o ponto P para a gente perceber onde que ele está, na superfície. Ele tem coordenada 1, 1 e 3, que multiplica a exponencial de menos 0,1. É o ponto P, esse ponto P aqui que está na superfície, porque ela é tangente nesse ponto P aqui, ó. Ok? Então, aqui está a equação do gráfico da função em vermelho. Aqui está o plano tangente, ok? No ponto P. E aí ele pede para a gente dar um zoom. Né? Então, vamos fazer isso. Ó. Aqui a gente vê mais detalhes da superfície e do plano tangente. Tá vendo? A gente aumentando para esse lado aqui. A tangência lá, tá vendo? E o que ele quer, na verdade, é o contrário. É o que acontece quando cada vez mais você olha na vizinhança desse ponto P. Tá? Vê? Eu estou fazendo o contrário, eu estou aumentando, na verdade eu tenho que diminuir o zoom. Eita, perdi onde é que está o ponto P. Espera aí que eu volto. Bom, voltando aqui, aquela hora tinha que colocar o mouse aqui em cima do ponto P para a gente não perder ele quando dá zoom. Então, ó, para você ver, quando você dá o zoom aqui na vizinhança do ponto P, mantendo perto aqui o mouse do ponto P, olha o que acontece com a superfície e o plano. Por que o ponto P ficou fora da superfície, né? Porque, na verdade, como vocês podem ver aqui, ó, as coordenadas dele aqui, como envolve uma exponencial, esse valor aqui não dá para a gente calcular com todas as casas decimais, né? Mas esse ponto P deveria estar na superfície e no plano tangente ao mesmo tempo. Mas a ideia é para vocês observarem que quando você dá zoom, o plano tangente em azul e a superfície em vermelho, ó, quanto mais você aproxima, tá vendo? Quanto mais você dá zoom, mais vão ficar, ó, indistinguível, né? O ponto P já até sumiu aqui da tela. Ok, deixa eu ver se eu recupero ele aqui, acho que não. Ok, ele aqui, ó. Porque essa distância, é por causa disso aqui, novamente, não dá para calcular as casas decimais todas, né? Esse ponto P. Então, quando você dá o zoom, o que acontece? O plano tangente e a superfície, eles ficam o quê?
a aproximação linear que a gente viu acontece, tá vendo? Na vizinhança desse ponto, ou seja, fica indistinguível do ponto de vista topológico, tá vendo? Logicamente que são equações distintas, mas quando você olha na vizinhança do ponto, elas ficam muito parecidas. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.